Olá, estamos começando mais um Frederico Luiz Entrevista aqui na telinha do canal 4 TV Band Imperatriz e claro também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. As empresas, elas devem ter a chamada responsabilidade social, ou seja, além de pagar os impostos, os empresários precisam também, e as empresas de um modo geral, precisam também cuidar do país, do estado e do município como um todo. Isso é o que se chama modernamente de responsabilidade social. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com Anselmo Santos, ele que é secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Nova dos Martírios. Anselmo, chega para cá, seja bem-vindo aqui ao nosso Frederico Luiz Entrevista. Tudo bem? Bom, vamos sentar, por favor. Anselmo, você é secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Nova dos Martírios, como eu havia dito aqui. E também é presidente do PCdoB, daquela cidade, daquele município, que é o partido do governador Flávio Dino. Me parece que a Vale do Rio Doce tinha destinado uma certa verba para os municípios onde a Vale passa, o trem da Vale passa. E como é que está a situação? Vila Nova já recebeu, vai receber? Quem está nos assistindo nesse momento na Estrada do Arroz ali, claro, quando você faz uma obra em Vila Nova, beneficia também o Marreco, os povoados também que existem lá, Coverlândia. Como é que está essa situação? Frederico, assim, a Comefec, né, que é um consórcio de prefeitos, onde tem 21 prefeitos associados neste consórcio, que vem lutando pela melhoria dos municípios. Esse consórcio reúne os municípios onde o trem da Vale passa? Aonde passa o trem da Vale. Onde passa a riqueza, tem que ficar o desenvolvimento. Isso foi uma ideia do pessoal que mora na cidade, onde só vê a riqueza passando e não ficando. Resolveram lutar pelos seus direitos, e que hoje são 21 cidades que brigam por isso, e ultimamente tinha hoje, desde 20 anos que tinha esse fundo lá preso no BNDES, na Vale, que não tinha sido liberado, que hoje a prefeita Carla, como presidente da Comefec, desenvolveu junto com os prefeitos, correram atrás, e no Rio de Janeiro foram... A prefeita Carla Batista de Vila Nova dos Martírios, ela é a atual presidente do consórcio. Atual presidente do consórcio da Comefec. Então eles resolveram lá 52 milhões de reais, que tinha preso há 20 anos esse recurso destinado aos municípios. E foram atrás, brigaram, foram com o presidente do BNDES, foram com o governo ajudou a correr atrás desse recurso, e hoje vai ser liberado para os municípios para ser feito em benfeitorias, em estradas, creche, escola, quadra poliesportiva. E o rateio desses municípios é de acordo com a população, com a área? É de acordo com a população, de acordo com as demandas do município, através de projeto. E aí, no caso, quem está nos assistindo nesse momento aí, ele pode chegar até a prefeitura, por exemplo, e solicitar por escrito ou falar com o secretário do que está achando que precisa fazer com esse recurso. Na verdade, esse recurso é feito através de projeto. O gestor municipal, que ele sabe a real necessidade do município, vai saber onde melhor aplicar esses recursos. O que é que está precisando na sua cidade? Está precisando de uma ambulância, está precisando de uma creche, está precisando de uma estrada. Isso vai ser determinado, vai ser feito projeto e apresentado ao consórcio. Daí vamos aprovar o projeto e vamos liberar o recurso. Isso junto. E isso é ano após ano que vai ser? Todo ano vai ter esse recurso agora? É um recurso que é anual, um recurso que sempre sempre vai estar disponível da Vale, e que essa reunião desses prefeitos vai estar sempre buscando. Teve esses anos que foram presos, mas daqui para frente acredito que vai estar sempre à disposição do povo. Já esteve mais distante, vamos dizer assim. Já esteve mais longe. Agora, em relação ao que você falou agora há pouco, Anselmo, sobre a Vale do Rio Doce, tanta riqueza que passa pelos municípios. Aí, no caso, esses municípios vão de São Pedro da Água Branca até São Luís. Até São Luís. No caso, pega São Pedro da Água Branca, pega Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, Brejão, Açailândia, vai até chegando em São Luís. Imperatriz ficou de fora disso aí. Imperatriz ficou de fora. Porque exatamente depois da Cidelândia já vai chegar no Brejão. A estrada já passa por lá. Passa por lá. Muito bem. Agora, em relação a
a Vila Nova dos Martírios, você assumiu a parte do meio ambiente. Exatamente. Este ano. Que novidades você já pode dizer lá para... Ou ainda está muito cedo, está na fase de estudo ainda, de projetos? A gente estamos na fase de elaboração de projetos ainda, estamos... porque no interior, nas cidades pequenas, assim, essa secretaria às vezes não é tão abrangente estruturalmente como as cidades grandes, mas a gente está construindo, a gente está montando projeto, buscando recursos. Já estive pessoalmente com Marcelo Coelho, que é o secretário de Estado, já estive em seminários já com o secretário, com o ministro do Meio Ambiente também. Então a gente está ampliando a Secretaria do Meio Ambiente, correndo atrás de recursos. Hoje... Onde é que está mais fácil conseguir recursos, conseguir dinheiro para a Secretaria? No governo do Estado, com Marcelo Coelho, pela proximidade, ou com o governo federal, do ponto de vista que o ministro é um maranhense, é o deputado federal, Zequinha Sarney. Onde é que está mais fácil? Você analisa que está melhor de sair? Não, na verdade não tem melhor nem pior. Às vezes você sabe que os recursos todos são escassos hoje no cenário político que nós temos, mas que aonde a gente achar um espaço, onde a gente vê que tem viabilidade, a gente vai estar junto correndo atrás desse recurso. E acredito que o Marcelo Coelho, por ser do governo, e eu sou do PCdoB, a gente tem uma proximidade, a gente está mais próximo. Ele é do interior, ele é de Codó, né, também. De Codó. E você acredita que então logo, ainda no próximo ano, já vai estar chegando benefícios lá, fruto dessas parcerias? Com certeza. Tem também um deputado que é o Marcos Aurélio, que é amigo da gente, que sempre está lá dando força. Aí a gente está sempre em contato com o governo do estado, com esse pessoal, para ver se a gente consegue trazer alguma benfeitoria para aquele povo da nossa cidade. Vila Nova dos Martírios é um município que tem os povoados têm muita força, né, em relação à sede do município, não é isso? Isso. Lá são quantos povoados nós temos? Lá tem Jatobazinho, tem Marcolândia, Curvelândia, e tem alguns assentamentos em torno da cidade. Bom, o meio ambiente, ele tem uma ligação hoje muito forte com a economia, porque tudo que você vai fazer hoje, se vai instalar uma indústria, tem que ter licença ambiental. Tudo que você vai montar hoje é preciso uma licença ambiental. Como é que está esse processo em Vila Nova? Você desburocratizou, está mais fácil? Como é que deve fazer? Não, isso ainda é uma questão que a gente tem ainda que resolver, tem que correr muito atrás, que essas questões, até que eu vou te falar aqui, Frederico, que é as questões de compensação ambientais que a gente tem também correndo, tem que correr atrás, porque hoje eu vejo uma cidade do Porto de Imperatriz, por exemplo, os vereadores montando comissão para correr atrás de compensação ambiental, que não está sendo repassado, que não está tendo a sua devida atenção que deveria ter. E a gente vê que também na cidade de Vila Nova do Martírio, onde uma empresa como, por exemplo, a Suzano, que atua diretamente numa cidade daquele tamanho, a gente tem que estar sendo beneficiado com os impactos ambientais que está tendo na nossa região. Não só Vila Nova, como Brejão, como Cidelândia, São Pedro da Água Branca. Então essas cidades estão sendo afetadas pelo impacto ambiental. Então nós temos que correr, então eu acredito também que assim... Que impactos são esses que você vai delinear aqui, que a Suzano traz para as populações dessas cidades? Mas isso você responde logo após o intervalo comercial. Aguarde um instante só. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece, lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Falou Matote. Cansado de tentar estacionar e não conseguiu nenhuma vaga? Tá precisando de uma ducha rápida para o seu veículo? Vai trocar o óleo do seu carro e não sabe onde encontra o melhor local? Então agora você tem tudo isso em um só lugar. New Center Estacionamento. Aqui você tem um amplo estacionamento, ducha rápida e troca de óleo a partir de R$80. New Center Estacionamento, na Avenida Logival, esquina com Maranhão.
Você lembra dos nossos sonhos, nosso amor guardado aqui no meu coração. Nada mais tem valor, aprendendo a viver com o bem e o mal a nos seguir. Você lembra? Você lembra? Você lembra da promessa de cumprir, de ficar aqui com as crianças? Eles só vão agradecer. Cada dia traz algo especial e uma graça pra se dar. Você lembra? Você lembra? Não se engane. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estamos de volta com o Entrevista, hoje recebendo o secretário de Meio Ambiente de Vila Nova dos Martírios, Anselmo Santos. Anselmo, no bloco anterior, nós falávamos acerca, para quem está chegando agora conosco, de que o consórcio Comefec, dirigido pela prefeita do seu município, Carla Batista, conseguiu a liberação de 52 milhões que havia para os 21 municípios onde o trem da Vale passa, onde o minério de ferro passa, que vai de São Pedro da Água Branca, quando entra no Maranhão, até São Luís. E você lembrava também no bloco anterior sobre os impactos ambientais, que era preciso que seja, uma empresa quando se instala precisa ter essa responsabilidade. E você lembrava o caso da Suzano. E eu disse no outro bloco, deixei para você responder agora, que tipo de impacto ambiental a Suzano tem provocado. Aqui em Imperatriz, por exemplo, o mau cheiro que tem por aqui, muitos atribuem, inclusive esse mau cheiro, a Suzano. Mas no seu caso, da Vila Nova dos Martírios, o que foi que você já constatou nesses 4 meses de gestão? A Suzano, lá, por exemplo, lá onde que é a área plantada ali em Vila Nova dos Martírios, a área onde ela usa o plantio. Então, isso tudo é um impacto ambiental grande, onde as matas, onde mesmo que eles tenham a reserva, mas não é suficiente. Vem a questão dos nossos rios que vem secando. Então tudo isso gera um prejuízo grande à população. Os rios e riachos secam por conta do eucalipto que exatamente, consome muita água. A demanda de água para os eucaliptos é grande, já vai degradar. Então uma empresa desse porte, que é a Suzano, tem deixado um impacto grandioso para a nossa região em relação a seus plantios, as suas carretas passando. Então, tudo que envolve o meio ambiente está ficando um prejuízo. E nós moradores de Vila Nova dos Martírios, os moradores de São Pedro da Água Branca, os moradores de Cidelândia, não pode ficar só com prejuízo. Tem que ser revestido em algum benefício social para a população, tem que ser instituído de alguma forma. E a Suzano não tem feito isso em relação no caso do seu município, Vila Nova dos Martírios? O município de Vila Nova ainda não está sendo recompensado em relação a Suzano. Bom, Vila Nova também é conhecido pela sua bacia leiteira. É uma coisa que, inclusive, uma coisa um pouco assim, escondido, porque muitas vezes a gente só imagina que Brejão é o grande município, mas como é que está essa questão da bacia leiteira lá? Outra questão, município? Frederico, lá Vila Nova dos Martírios é uma das regiões que eu acredito que seja das maiores produtoras de leite da região, mas, e por incrível que pareça, ela não aparece no cadastro ainda como uma das produtoras de leite. Lá dizem lá no cadastro lá que ainda é pequena a produção de Vila Nova, mas ela produz muito leite. Inclusive é uma das maiores rendas que tem na região, é a produção de leite.
E hoje já tem lá o seu Nonato, que é amigo meu, que é presidente da cooperativa, que já foi criada uma cooperativa tirador de leite da região. Que a gente tem corrido muito atrás disso aí também. Já estive com o deputado também, atrás de recursos, já estive com a Adelmo lá, com o secretário de Agricultura Familiar, explicando para ele nossa situação lá, que a gente precisa de investimentos nessa área, que é do leite. Inclusive, eu soube de muitos, foi noticiado diversos casos de fechar, vamos dizer assim, fábricas chamadas, né, fabriquetas que não estavam adequadas em relação a queijo, manteiga e outros, na região de Açailândia e Brejão, mas não vi notícia nenhuma de Vila Nova, parece que lá está tudo regular. Lá, assim, eu acredito assim, que aqueles que não tiver adequado ao sistema de plantação dos laticínios, eles têm que procurar se readequar para poder se manter, para poder produzir seu queijo, para poder vender seu leite. E o pessoal de Vila Nova estão em fase de organização também. Estão se organizando e o pessoal lá é bastante entusiasmado. A gente tem conversado com os cooperados, com o pessoal que são produtores, que eles querem mesmo investir nessa área, que já é o sustento de cada dia. Certo. E a conscientização ambiental do produtor hoje em relação ao passado, como é que você analisa? Porque você é um jovem senhor que já está na gestão lá, ajudando a gestão da prefeita Carla Batista. Como é que está essa questão aí da conscientização, do cuidado ambiental daquelas pessoas que produzem? Olha, isso ainda tem que ser um trabalho ainda desbravado. Você tem que correr para tentar, cada dia que passa, conscientizar, conseguir mostrar para a população as necessidades do meio ambiente, tudo que envolve o meio ambiente, que ainda hoje a gente vê que é uma questão ainda muito tardia, que chega às vezes quando chega, não, porque eu não sabia que era assim, eu não sabia que não era dessa forma. Então, assim, precisamos de palestra, precisamos de congresso, de incentivar mais essa conscientização ambiental ainda na região. Porque nunca, por mais que a gente faça, ainda não está sendo suficiente. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto em seguida conversando aqui com Anselmo Santos. Aguarde um instante só. Cansado de tentar estacionar e não conseguiu nenhuma vaga? Tá precisando de uma ducha rápida para o seu veículo? Vai trocar o óleo do seu carro e não sabe onde encontra o melhor local? Então agora você tem tudo isso em um só lugar. New Center Estacionamento. Aqui você tem um amplo estacionamento, ducha rápida e troca de óleo a partir de R$80. New Center Estacionamento, na Avenida Logival, esquina com Maranhão. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Falou Matote. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal.
Estamos de volta com o último bloco do Entrevista. Lembrando a você que nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no Instagram. Então, mesmo que o sinal do Canal 4 não chegue lá em Marabá, não chegue lá em Buriticupu, mas pela internet, meu irmão, todo mundo tem celular hoje, vai tranquilamente acessar qualquer programa e aí compartilhar no Facebook, nos grupos do WhatsApp, e aí nós estamos chegando com esse alcance. Anselmo, nós conversamos nos 2 primeiros blocos com o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Nova dos Martírios. Mas eu já disse no primeiro bloco que você também preside o PCdoB da cidade. E no Maranhão, eu sempre digo que existe uma certa diferença entre os humores, a cultura da grande cidade com a pequena cidade. Com um detalhe, no Maranhão, estão nas cidades de porte médio e pequeno 65% eleitorado. Ou seja, não é como outros estados, como São Paulo, Rio, Pernambuco, que você vai para as grandes cidades e os pequenos é que vão ter que... Aqui é o contrário, os pequenos é que decidem em relação aos grandes municípios. Aí eu pergunto em relação a governo federal, por exemplo, como é que está o humor de quem mora em Vila Nova dos Martírios em relação ao presidente Temer? Rapaz, na verdade, o Temer, hoje, já tem uma pesquisa aí que ele tem mais ou menos 10% 70% de rejeição, né? Então ele não é aprovado não. Quando se passa para a cidade pequena, aumenta ainda isso aí. Quer dizer que lá está pior ainda? Acredito eu que sim, que quando você passa para a cidade do porte de São Pedro, de Vila Nova, de Cidelândia, a aceitação do Temer se torna muito maior. E eu estou perguntando isso porque, inclusive, o Anselmo é empresário aqui na cidade de Imperatriz, tem lojas aqui, então tem exatamente convive com esses dois ambientes. Eu convivo com esses dois ambientes, que meus pais e eu nasci em Vila Nova, mas a gente sempre teve um contato com a cidade de Imperatriz, a gente sempre teve... por aqui, a gente montou empresas aqui. Sua mãe, inclusive, é uma das fundadoras daquele movimento importante que teve aqui, que foi o Produzir para Libertar, não é isso? Foi, ela esteve como presidente também da associação lá no movimento Produzir para Libertar, que deste movimento ela construiu uma fábrica Imperatriz, que hoje a gente se acha até relevante, que é a Laveste Moda Íntima, que surgiu de lá, foi um projeto social que surgiu, que hoje a gente... cresceu graças àquele projeto, que foi o Produzir para Libertar. Hoje temos uma fábrica em torno de 30 a 40 funcionários trabalhando, produzindo, e desse projeto. Então, nessa conexão de Imperatriz e Vila Nova, que a gente sempre morou em Vila Nova, a cidade que a gente gosta, que a gente nasceu, que a gente cresceu, e eu nunca me desprendi de lá. Então, a cidade que eu escolhi para mim, foi aquela cidade que eu nasci, cresci aqui, que eu quero ficar. Mas a gente sempre teve a conexão com a Imperatriz. E de certa forma a gente acompanha a política aqui em Imperatriz também, a gente sempre está olhando o cenário. E quando eu te falo, quando tu perguntou para mim de Michel Temer, às vezes, Imperatriz diz que Michel Temer está mal avaliado. Mas quando você parte para uma cidade que nem Vila Nova, que nem São Pedro da Água Branca, lá praticamente zero a taxa de aceitação do Michel Temer. Em relação ao governo do estado, ao governo Flávio Dino, como é que você vê essa relação das pequenas cidades e das grandes cidades? Olha, o governo do estado hoje, ele está sendo bem avaliado. Apesar de sempre termos as questões, as críticas, porque quem está no governo sempre tende a ser criticado, sempre tende a ser cobrado, mas o Flávio Dino está indo muito bem, sim, e está fazendo um bom trabalho, e está sendo notícia no cenário nacional. Agora, a relação, você avalia que ele está melhor, então, nas pequenas cidades ou nas grandes cidades? Como é que você avalia isso? Ele não vai, já o governo Flávio Dino, ele não vai ter essa diferença entre São Luís, Imperatriz, as pequenas cidades. Ele está sendo bem avaliado, sim, em médias, em controle das cidades, em percentual, está ficando iguais. Por exemplo, eu tive em São Luís outro dia, saí ali até na litorânea, conversando com algum dono de bares ali, perguntando qual era a opinião. Inclusive, eu fiquei assim até admirável, porque em São Luís
Lá em São A Ilha Rebelde, né? Sempre é do contra. Lá ele bem aceito, todo o pessoal, não, aqui tá bem, depois eu tô acreditando que ele tá fazendo um bom trabalho, porque não é só dentro da minha cidade que ele tá sendo bem aceito, mas na capital também. Anselmo, quero agradecer a presença em nossos estudos aqui. Você está em casa, terminou? Pois é, né? É assim mesmo. O tempo aqui é rápido. Deixar para você aqui, para você voltar aqui conosco sempre para falar sobre o meio ambiente e também sobre as questões da política geral. Eu que agradeço, David, que dê uma boa sorte para você aí, para os seus telespectadores aí, e sempre estarei à sua disposição. Cidades, um forte abraço. Cansado de tentar estacionar e não conseguiu nenhuma vaga? Tá precisando de uma ducha rápida para o seu veículo? Vai trocar o óleo do seu carro e não sabe onde encontra o melhor local? Então agora você tem tudo isso em um só lugar. New Center Estacionamento. Aqui você tem um amplo estacionamento, ducha rápida e troca de óleo a partir de R$80. New Center Estacionamento, na Avenida Logival, esquina com Maranhão. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Falou Matotti.